Olá, querido, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Encontra-se no Salmos, capítulo 46. E eu gostaria de fazer essa leitura com você nesse dia. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se entremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto, queridos, alguns estudiosos falam que ele até serviu de inspiração para a criação de um hino composto por Martinho Lutero: Castelo Forte é o nosso Deus. O contexto aqui é um contexto de guerra, um contexto de aflição, um contexto de muita dor e muita angústia para o povo de Israel. Primeiro aspecto que eu quero destacar com você neste momento é dizer que Deus, não obstante as lutas que nós estamos vivendo, não obstante o momento que todo o mundo está passando, Deus é a nossa fortaleza. A palavra traduzida refúgio, no verso 1, significa um abrigo, uma rocha de refúgio, enquanto essa mesma palavra nos versos 7 e 11 quer dizer um baluarte, uma torre alta, uma fortaleza. É isso que Deus estava dizendo para o povo: quando o inimigo vier, eu serei o vosso abrigo. É bem verdade que nós estamos passando por um momento em que existe um inimigo rondando os nossos lares, rondando o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa cidade, a nossa nação. Esse inimigo nós não conseguimos enxergá-lo, nós não conseguimos vê-lo, mas os olhos do nosso Deus conseguem enxergar este inimigo. E é exatamente diante disso que eu quero lhe convidar para se refugiar na fortaleza do nosso Deus. A sua fé em Cristo Jesus, ela será determinante para enfrentar esse momento que todos nós estamos passando. A palavra tribulações, ela refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados num canto, incapaz de sair daquela situação. Talvez você se encontra exatamente como uma pessoa encurralada, sem saber o que fazer. Mas eu quero lhe convidar a experimentar a fé em Cristo Jesus, a confiar neste momento de tribulação, nesse momento de angústia que todos nós estamos vivendo, estamos passando, a confiar na nossa fortaleza, que é o nosso Deus, é o nosso castelo bem seguro. Ele está presente na sua vida, na minha vida, para cuidar de nós e para nos ajudar a enfrentar esse momento. O texto lá no Salmo 46, no versos 4 ao 7, ele vai dizer o seguinte: ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Deus está no meio. Deus está no meio. Esta cena, ela mostra Jerusalém
onde o povo encontrava-se sitiado pelo exército assírio. E aí, queridos, a água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade não construída à beira de um rio. Ezequias, ele havia usado de sabedoria, ele construiu um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível. Bom, veja, querido, que fantástico, veja que algo sobrenatural. Ezequias estava querendo dizer, ainda que ele, quem? O inimigo, corte o nosso suprimento de água, e aí poderia ser caracterizada a derrota do povo de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, querido, muitas vezes parece que o nosso suprimento, ele vai se esgotar. O nosso suprimento de fé, de esperança, parece se esvair em algum determinado momento da nossa vida. Mas eu quero lembrar, querido, que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que estava aqui com este povo, vivendo um momento eminente de guerra, Ele está conosco para nos ajudar a atravessarmos esse momento de crise, um momento de muita angústia e muita dor, é verdade, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza em todo o tempo. No versículo 5 diz, Deus está no meio dela, ainda que eles estivessem encurralados sem saída, o Deus eterno, o Deus de Israel, está no meio dela, ou seja, ninguém os derrotaria, pois Deus era aquele que comandava tudo. Então, queridos, o povo de Israel, ele dependia apenas do socorro bem presente, o socorro do nosso Deus. E eu quero destacar também, querido, o versículo 8 até o versículo 11, que Deus, ele faz cessar a guerra. Deus faz cessar a guerra. Ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, essa terceira cena, ela vai mostrar os campos ao redor de Jerusalém, em que os soldados assírios estão mortos. Algo sobrenatural acontece, suas armas, equipamentos espalhados, quebrados, não havia ocorrido nenhuma batalha. Mas por quê? Nós vamos observar, queridos, que o anjo do Senhor deixara esses vestígios a fim de estimular a fé do povo de Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou a terra. O versículo 8, o Senhor derramou e desarmou seus inimigos, destruiu as suas armas, de modo que não podiam mais atacar. Esse relato, queridos, nós vamos encontrar no segundo capítulo, segunda Reis, no capítulo 19, o versículo 19. O texto diz, mais uma vez, o Senhor está dizendo, aquietai-vos, quer dizer literalmente, não mexam em nada, não mexam em nada, descansem. E aí, queridos, nós podemos dizer a necessidade de ficarmos em casa, porque diante do que nós estamos vivendo, verdadeiramente não podemos fazer muitas coisas, a não ser aclamar e confiar no Senhor dos exércitos, porque é Ele quem guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele vai guardar os seus filhos, Ele vai guardar a sua família, Ele vai guardar a sua vida. Então vamos estarmos atentos nesse momento, voltados para o Senhor, tentando entender qual é a mensagem que Deus está nos trazendo nesses dias que nós estamos reclusos em nossos lares,
podendo ter a oportunidade de conversar entre pai e filhos, entre esposa, entre esposo, entre família. Podemos então, nesse momento, desfrutar de um momento que para muitos isso talvez em algum outro momento seria impossível, mas o Senhor Deus, Ele permitiu que nós todos estivéssemos passando por esse momento. O Senhor chama a si mesmo de Deus de Jacó, e lembramos como Jacó meteu-se em apuros em várias ocasiões por tentar intervir nas circunstâncias e fazer o papel de Deus. Há um momento certo para obedecer a Deus, agir, mas até que chegue essa hora devemos deixar Ele trabalhar livremente. E eu quero, querido, lhe convidar que você permita Deus trabalhar na sua vida, que você permita Deus trabalhar nas suas emoções, que Deus possa trabalhar na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu lar, na sua fé, na sua forma de enxergar o mundo e de enxergar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não é hora de culparmos ninguém, não é hora de responsabilizarmos ninguém, é hora apenas de clamar e confiar no Senhor dos Exércitos. Que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua mente, a sua família, o seu lar, a sua casa, e que Deus te abençoe.